bem. João capítulo 17, a partir do verso 9, nos diz assim a palavra do nosso Deus. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa é a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar ricamente nessa noite, através do texto que está diante de nós. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui em João 17 a oração sacerdotal de Cristo. Depois de Cristo orar por si mesmo, os irmãos podem olhar isso nos versos de 1 a 5, e de apresentar ao Pai o resultado do seu ministério entre os seus discípulos, os versos de 6 a 8 que nós olhamos no último culto. Jesus agora volta a sua atenção especificamente para aqueles que permanecerão no mundo após a sua partida. E algo que eu gostaria de pontuar aqui, fazer uma pequena digressão, não para fora do texto, mas só para expor algo importante de nós notarmos aqui. A expressão ou substantivo mundo, ele está muito presente no texto que nós estamos olhando aqui com os irmãos hoje. Não é comum, meus irmãos, o evangelista João fazer repetições em seu relato do Evangelho de Jesus sem um propósito teológico. Todas as vezes que João procura trazer ênfase em um dos seus textos, usando uma palavra ou uma expressão, ele tem como objetivo chamar a nossa atenção e colocar os nossos olhos para esse ponto da passagem. E a expressão mundo ou cosmos, que é a palavra que é usada aqui no grego, ela aparece repetidamente. E ela funciona aqui, os irmãos perceberão, como um fio condutor de toda essa perícope que nós estamos lendo aqui, acabamos de ler com os irmãos. E seria um erro nós assumirmos que a expressão, o substantivo cosmos, o mundo, na nossa tradução, tenha um só significado nessa passagem. Há alguns significados quando nós olhamos para esta palavra na Bíblia. No próprio Evangelho de João, nós já conseguimos fazer essa identificação, essa separação, o sentido dessa palavra. Cosmos ou mundo pode significar, dentro do Evangelho de João, o universo criado. E a gente viu isso lá no capítulo 1, nos primeiros versos, mostrando que todas as coisas, todo mundo foi criado por ele. E a ideia aqui são as coisas que nós podemos ver, as visíveis e as invisíveis, o universo em si. Nós podemos
ver no Evangelho de João, numa passagem muito conhecida de João, talvez a mais conhecida, o versículo mais conhecido de João. Eu me arrisco a dizer, capítulo 3, verso 16, esse mesmo substantivo vai aparecer lá, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e o verso segue, né? E qual é o sentido de mundo aqui? É a humanidade de uma forma geral. Esse é o sentido. Às vezes, no Evangelho de João, a expressão mundo tem o objetivo de fazer um contraste entre os gentios e os judeus, para fazer uma divisão. Os judeus e o restante da humanidade, o restante do mundo. Isso é muito comum nós encontrarmos essa definição, esse sentido aqui de mundo. E um quarto sentido que nós podemos assumir aqui, de significado dessa expressão mundo, se refere ao sistema humano organizado em rebelião a Deus. O sistema humano reunido em rebelião contra Deus. E esse quarto sentido é o que domina aqui todo o texto, toda a perícope que nós observamos aqui. Todo esse texto aqui está baseado nesse sentido de mundo. É interessante nós olharmos isso porque no texto grego isso é mais intenso ainda do que na versão que nós temos na nossa língua. Eu não sei quantas vezes você contou aí na sua versão a palavra mundo. Você teve essa curiosidade? Eu não sei se os irmãos tiveram essa curiosidade enquanto eu falava aqui. Mas, geralmente, ela é apresentada 10 vezes no texto, dependendo da versão que a gente estiver usando aqui. Mas, no texto grego, ela aparece 12. Há 2 vezes ainda que ela é apresentada dentro do texto, dando uma ênfase maior. E é claro que, por uma questão estilística de tradução, às vezes o tradutor prefere suprimir a palavra para não ficar repetitivo, né? Toda hora a expressão aparecendo, então ele tem essa liberdade de não repetir a palavra e deixar ela subentendida. Por exemplo, os irmãos podem olhar aí, no texto que nós lemos, o versículo 14, diz, o final do versículo 14 diz assim, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Está assim na sua Bíblia, na sua versão? Então, no texto grego, a palavra mundo aparece aqui de novo. Então, ficaria assim, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Entenderam? O verso 16, isso acontece mais uma vez. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas é uma questão de estilo. Quando foi traduzido aqui para a nossa língua, então os tradutores, né, para a versão em português, acharam melhor, como já está subentendido, não ficar repetindo, né? Só uma questão de estilo mesmo. Mas nós devemos perceber que essa é uma expressão muito presente. E se ela aparece de forma repetida aqui no texto, queridos, é sinal que ela é uma palavra muito importante para a gente aqui. E tem todo sentido, porque Jesus ele está agora num momento decisivo do seu ministério. Dentro de poucas horas, Cristo seria preso, julgado e crucificado. E os discípulos ficariam no mundo sem a presença física de Jesus. E eles enfrentariam também a oposição dos seus inimigos, dos inimigos da fé. Eles enfrentariam perseguições. Eles enfrentariam tentações, e tudo isso no mundo. Jesus iria para o céu, seria levado aos céus, e os discípulos ficariam. Então Jesus ele tem a preocupação de orar pelos seus discípulos, entendendo essa realidade difícil que eles estavam enfrentando ou passariam a enfrentar. Diante dessa dificuldade, diante dessa realidade, o que Jesus faz? Jesus, ele ora pelos seus discípulos. E aqui nós vamos caminhar, queridos, no texto, não só hoje, nesse domingo, como eu li aqui até o verso 19 com vocês,
mas nós veremos no próximo domingo, nos seguintes ainda, essa oração sendo estendida um pouco mais para os seus discípulos futuros, por nós. Jesus orando pelo seu povo. Então, diante desta leitura que nós fizemos e dessa introdução, nós podemos perceber, queridos, que há uma pergunta que o texto está respondendo. E que pergunta é essa? O que Jesus pede ao Pai em favor daqueles que permanecerão no mundo depois da sua partida? Essa é a pergunta que está no texto. Jesus está orando pelos seus discípulos. E a pergunta é, o que Jesus está pedindo ao Pai pelos seus discípulos? Os irmãos percebem essa pergunta despertando a nossa curiosidade na leitura? E a resposta é que Jesus ele pede ao Pai, irmãos, basicamente duas coisas. Ele pede ao Pai que guarde e que santifique os seus discípulos pela verdade, para que eles cumpram a sua missão no mundo. Na semana passada nós vimos que Jesus, ele cumpriu fielmente a sua missão. A sua missão foi eficaz. E ele apresentou isso para o Pai. Agora, ele vai entregar uma missão para os discípulos. A parte dele, o que ele tinha que fazer nesse mundo, ele fez e fez perfeitamente, e agora subiria, mas os discípulos continuariam. E não apenas continuariam, mas receberiam de Jesus uma tarefa, uma missão, que deveria ser levada adiante. Eles teriam que cumprir essa missão. E para isso Jesus então ora pelos seus discípulos. Ele pede duas coisas ao Pai, para que o Pai guarde os seus discípulos e para que o Pai santifique os seus discípulos por meio da sua palavra, pela palavra da verdade. Então, nos versos de 9 a 16, queridos, eu queria olhar com os irmãos Jesus pedindo que os seus discípulos sejam protegidos. Jesus está orando ao Pai. E ele pede ao Pai que os seus discípulos sejam protegidos. É basicamente, queridos, essa oração que Jesus está fazendo aqui. Por que Jesus pede isso ao Pai? E há algumas razões aqui. A primeira delas é porque eles pertencem ao Pai e ao Filho. Olhem para os versos 9 e 10 do texto que nós lemos com os irmãos. É por eles que eu peço. Quem Jesus tem em mente aqui? Os discípulos, os apóstolos, né? Que estavam com ele ali. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E ele segue dizendo, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles, ou seja, nos discípulos, eu sou glorificado. Então aqui está o fundamento, queridos, dessa preservação. Jesus pede ao Pai que preserve os seus discípulos. Ele ora pelos seus discípulos. Ele ora por aqueles que foram dados a ele pelo Pai. O Pai entrega os discípulos para Jesus. Foram dados a Jesus pelo Pai. E Jesus, então, ele afirma, olha, tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. Esses discípulos são meus, porque o Senhor me deu cada um deles. E por meio deles, eu sou glorificado. É justo Jesus orar pelos seus, porque lhe pertencem. Isso está bem claro no texto, porque o caráter dessa oração de Jesus não é pelo mundo. Jesus não está orando aqui pelo povo judeu, de uma forma geral. Jesus não está orando aqui pelos sacerdotes e líderes religiosos ali de Israel, que tanto perseguiam, que eram inimigos diretos e abertos de Jesus, claramente.
Jesus está orando não por essas pessoas, não está orando por Roma, pelo Império Romano, não está orando por outras pessoas desse mundo. Ele diz bem claramente, eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando por aqueles que são meus, pelo meu povo, por aqueles que eu recebi de ti, Pai. Por essas pessoas eu oro. E a razão é essa. Cristo é glorificado na vida dos seus servos, na salvação dos seus servos. Cristo seria também glorificado na missão conferida aos seus servos e executada por eles. E eles fizeram bem feito, nós estamos aqui por causa disso, não é verdade? Eles espalharam a mensagem, eles glorificaram o nome do Senhor nessa terra, eles levaram adiante a mensagem do Evangelho, e o Senhor foi glorificado perfeitamente no seu povo, nessa preservação que o Pai fez dos discípulos que pertenciam a Jesus. Então, quando Jesus ora dizendo, Pai, proteja-os, conserva-lhes, guarde-os, ele podia orar assim, e ele orou corretamente, por quê? Porque aqueles discípulos pertenciam a ele, eram seus discípulos, pertenciam ao Pai e pertenciam ao Filho. Ele ora pela proteção dos seus discípulos, porque a unidade dos seus discípulos estava ameaçada. Poderia ser ameaçada. Por que Cristo pede para que eles sejam guardados na unidade? É um dos pedidos que Jesus faz, verso 11 nos mostra isso aí. Será que havia riscos? Certamente, queridos, certamente. Há muitos perigos nesse mundo. Uma das coisas que Satanás mais tenta atacar na igreja é a unidade. Porque ele sabe que se ele plantar a desunião dentro da igreja, se ele tirar a harmonia de dentro da igreja, e mais do que isso, se ele conseguir minar a confessionalidade da igreja, ele triunfa. Ele triunfa. Por que nós percebemos, muitas das vezes, tanto fracasso no Evangelho em algumas cidades, países, locais? Porque muitas das vezes o Evangelho que está sendo pregado nos púlpitos dessas igrejas não é o Evangelho de Cristo, uma doutrina dividida. Não é aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra. A divisão de pensamentos, divisão doutrinária, erros doutrinários e até heresias surgem daí. Os discípulos, irmãos, foram incumbidos de levar uma mensagem. Agora pensem comigo, o que seria dessa mensagem, do sucesso dessa missão, se eles estivessem divididos na sua confessionalidade? Se cada um pensasse uma coisa diferente. Se cada um tivesse uma mensagem diferente. Crescem num Jesus diferente. Numa salvação diferente, senão por Jesus e somente pela fé. Qual seria o final dessa missão, queridos? Havia esse perigo e Jesus pede ao Pai, guarde-os na unidade para que eles sejam um. Para que eles sejam um assim como nós somos um. Guarda-os em teu nome, guarda-os pela verdade, para que eles não se afastem dessa verdade. E é curioso, queridos, porque quando nós olhamos para a história do ministério de Jesus, se os irmãos olharem no Evangelho de Marcos, eu preguei com os irmãos há uns meses atrás nessa passagem, eu não lembro a ocasião, mas os irmãos devem se lembrar que teve uma ocasião em que os discípulos, eles estavam caminhando com Jesus e eles vinham discutindo no caminho sobre um assunto. E o assunto que estava na boca dos discípulos era o seguinte:
quem de nós é o maior? Vocês se lembram disso? Será que isso é um perigo para a unidade, irmãos? O que vocês acham? Será que esse tipo de pensamento e sentimento de superioridade, de ser melhor, de ser o líder, de mandar e os outros obedecerem, de querer ter proeminência, será que isso é um perigo, queridos? Certamente. Os discípulos caminhavam assim, né? E Jesus, quando chega em casa, pergunta para eles: vem cá, o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles ficaram envergonhados, né? E aí Jesus então dá uma lição para eles. Não é assim. Não há esse negócio de serem um melhor do que o outro, não. Vocês são meus discípulos. Vocês devem manter a unidade. E Jesus está pedindo exatamente isso ao Pai. Pai, conserva-os. Eles estão nesse mundo, e esse mundo é carregado de perigos. Esse mundo trabalha contra a unidade, para colocá-los um contra o outro, para dividi-los doutrinariamente. Guarde-os, Senhor. Guarde-os. Jesus disse: guarde-os, para que nenhum deles se perca, como nenhum se perdeu. Ele disse: olha, enquanto eles estiveram comigo, eu os guardei. E nenhum deles se perdeu, exceto quem? Exceto Judas. Verso 12, não é isso? Filho do maligno, filho da perdição. Ele se perdeu, mas os outros não. Eles foram guardados. Eles foram protegidos. Então Jesus vê um perigo muito grande, uma ameaça muito grande. A unidade está comprometida. Pai, guarde-os, para que eles sejam um. E na Bíblia, queridos, no Novo Testamento, nas cartas, nós encontramos fortemente um apelo à unidade da igreja. Paulo diz: olha, vocês devem pensar a mesma coisa, vocês devem falar a mesma coisa, vocês devem ter o mesmo sentimento, vocês não podem estar divididos. Esse é o objetivo, queridos, aqui. Mas há um outro motivo pelo qual Jesus ora pedindo que os discípulos sejam protegidos, porque eles enfrentarão oposição no mundo. Versos 12 a 16, está aí, irmãos. O fundamento de seu pedido considera, portanto, queridos, o ódio do mundo, a palavra de Deus e, consequentemente, agora aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Cristo deu-lhes a sua palavra. E agora eles carregariam essa palavra pelo mundo. E por causa dessa palavra, eles foram odiados. Olha o que diz o verso 13, por gentileza. Coloque aí na tela para que nós possamos olhar a partir desse verso. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Percebam, queridos, que o problema está aqui. Não é um ódio pessoal, mas é por causa da palavra. É um ódio teológico. É uma questão teológica aqui. Não é algo pessoal, não é algo contra os discípulos em si. Mas é por causa, ou é pelo fato deles carregarem com eles a palavra de Deus. Porque eles carregam com eles a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo. E Jesus mostra: eu dei a eles a sua palavra e o mundo os odiou. E a razão está aqui, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus aponta para a nova natureza. Considera a nova natureza dos seus discípulos. Eles são diferentes. O verso 16 dá uma ênfase a isso ainda. Jesus está dizendo: eles não pertencem mais a este mundo. Eles eram deste mundo. Mas agora não mais. Agora eles pertencem a uma nova realidade. Eles foram comprados, eles foram adquiridos. E por causa disso, eles precisam de uma proteção divina. Eles precisam ser protegidos. Eles estão correndo perigo nesse mundo. Meus irmãos, será que os apóstolos foram perseguidos?
Sempre, né, irmãos? Todos eles foram perseguidos, sem exceção. Todos eles foram odiados, caçados, massacrados, atribulados por causa do Evangelho, sofreram por causa do Evangelho. Todos eles, irmãos, tiveram que enfrentar martírio, sofrimento, dores, tribulações, perseguições. Eles estavam num mundo perigoso. E o perigo significava, ele vinha, na verdade, por causa da palavra de Cristo. Se uma coisa era exaltada no Império Romano, era a paz que o Império concedia aos seus cidadãos. A Pax Romana era um dos pontos mais elevados dentro do Império Romano. Dentro do Império Romano, você poderia navegar pelos mares e não sofrer ameaças de piratas. Você podia viajar tranquilo. Você podia pegar uma estrada e caminhar por ela e viajar de uma ponta a outra do Império e desfrutar de paz e segurança, porque Roma punia os infratores. Mas não é esse tipo de violência que nós estamos falando aqui, queridos. É uma violência que é aplicada contra aqueles que carregam a palavra de Jesus. Os apóstolos seriam odiados e foram odiados. E Jesus viu isso e ele disse: Pai, guarda-os, porque eles serão odiados pelo mundo. Eles receberam a tua palavra, eles serão odiados. Eles não pertencem a esse mundo. E é por isso que eles são odiados. Guarde-os. Guarde-os dessas ameaças. Jesus não apenas pede ao Pai que os seus discípulos sejam guardados, protegidos, mas nos versos 17 a 19, nós veremos Jesus pedindo uma segunda coisa. Ele pede que os seus discípulos sejam santificados. Vejam aí o verso 17, meus irmãos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O que Jesus pede aqui, irmãos? Ele pede ao Pai que santifique os seus discípulos e ele pede: santifica-os pela verdade da tua palavra. Não é apenas aqui, queridos, uma purificação moral que Jesus está falando. Ele está tratando aqui de uma separação. Ele traz a ideia aqui de uma separação para Deus, para o serviço de Deus, por meio da verdade que é a sua palavra. Eles são santificados para a missão que eles teriam no mundo. Verso 18 nos mostra isso. Veja essa relação que o texto nos apresenta. O Pai enviou o Filho e agora o Filho está enviando os seus discípulos. Percebem essa realidade? Essa conexão aqui. Santificação aqui não significa um afastamento de uma missão, queridos, mas ela prepara os discípulos, os apóstolos para a missão. Eles estavam diante de uma missão agora, que talvez eles não compreendessem nesse momento ainda a grandiosidade, a imensidão dessa missão, mas Jesus sabia. E ele está dizendo: separe-os para isso. Santifique-os para isso. Porque eles não pertencem a esse mundo. Esse mundo os odeia, mas eu os envio para esse mundo. Isso aqui, queridos, é a parte dramática, né? Jesus não os tira do mundo. Não é isso que ele diz? Ele não está tirando os seus discípulos. Olha, eles não são desse mundo, eles são odiados por esse mundo, então quer saber? Vamos tirá-los
tirá-los deste mundo. Não. Isso aqui é algo que nos chama tremendamente a atenção. Apesar dos discípulos não pertencerem ao mundo, apesar de eles serem fortemente odiados pelo mundo, eles são enviados ao mundo para pregar o Evangelho, para falar a palavra de Deus, para cumprir a missão que foi dada a eles. E essa santificação aqui prepara os seus discípulos para essa missão. E Jesus ora isso ao Pai: santifica-os. Como o Senhor me enviou ao mundo, eu vou enviá-los também. E eles são santificados pela obra consagradora de Cristo. Veja o verso 19, irmãos. E a favor deles, ele diz: eu me santifico. Mais uma vez essa expressão parece, né? Quanto a primeira mencionada aqui. Para que eles também sejam santificados na verdade. Essa expressão de Jesus aqui, eu me santifico por eles, ou a favor deles, não significa, meus irmãos, que Jesus se tornou mais santo. Ele estava um pouquinho santo e então agora ele vai ficar mais santo ainda. Não. Ele é santo, santo, santo. Ele sempre foi santo. Mas a ideia aqui é que Jesus está se consagrando completamente à obra da cruz em favor dos seus discípulos. Qual era a missão de Cristo? Vir ao mundo. Ele foi separado, a palavra santificada é essa, separado. Ele foi separado para esse objetivo. Dentre a humanidade caída, aqueles a quem Deus desejou resgatar, o que ele fez? Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que então ele cumprisse uma missão. E ele então se consagra completamente à obra da cruz. É por isso que ele está dizendo para o Pai: Pai, em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O que eu estou por fazer, o caminho que eu vou tomar aqui agora é por eles. Vai capacitá-los a uma vida santa. E queridos, graças a Deus por isso. Nós só podemos viver essa santidade hoje, estarmos fincados na verdade, porque Cristo foi para a cruz. Porque Cristo se separou para a cruz. E ele cumpriu plenamente esse propósito aqui. E quando Jesus ora, então, por aqueles apóstolos, ele tinha isso em mente. Eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados também na verdade. E o que é a verdade? Nós já vimos, é a palavra de Deus. A preservação, meus irmãos, e a santificação que foram pedidas aqui por Jesus, elas são necessárias, elas são fundamentais aqui, porque os seus discípulos, os discípulos de Jesus, precisam viver em um mundo que lhes é hostil. Por isso eles devem ser guardados. E este mundo, ou neste mundo, eles não podem se tornar semelhantes aos demais. É por isso que Jesus está orando, pedindo essas coisas ao Pai. Guarda-os. Proteção. Santifica-os. Por quê? Porque eles são odiados. Santifica-os porque eles estão no mundo que odeia eles. Eles estão no mundo que é contrário a toda a natureza que há neles agora. Eles estão no mundo que odeia ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Eles estão no mundo que tentarão influenciá-los para o pecado. E eles precisam da ação santificadora do Senhor na vida deles. Irmãos, nós precisamos disso. Assim como esses apóstolos aqui que receberam essa oração. Esta oração foi direcionada para os apóstolos, mas se aplica a nós também. Porque nós vivemos num mundo que odeia o Evangelho, odeia Cristo. Que não tem prazer nas coisas de Deus. Nós não pertencemos a este mundo, irmãos, mas nós estamos aqui com uma missão. E estando neste mundo hostil a Cristo, a nós, ao Evangelho, nós podemos e certamente seremos tentados
a influência desse mundo. E é por isso que nós dependemos da santificação do Senhor. Da santificação do Senhor. Portanto, a oração de Jesus, ela foi uma excelente oração, né? Uma excelente oração. Guarda-os, ó Pai, guarda-os. Eles estavam comigo, eu os guardei. Agora eu vou para ti. Guarda-os nesse mundo. Esse mundo odeia eles. Eles não são desse mundo, mas eu enviei eles para este mundo. Eu não os tirei desse mundo. Eles vão ficar aqui. E esse mundo vai atacá-los fortemente todos os dias. Esse mundo vai persegui-los, vai tentar influenciá-los para o mal, vai tentar levá-los à ruína, ao afastamento, à apostasia. Esse mundo tentará, com todas as forças, levá-los à incredulidade. Santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra. Qual é o antídoto, meus irmãos, para nós não sermos influenciados por este mundo? É a palavra de Deus. Nós temos que estar firmes, com os pés firmes sobre essa rocha. Nós precisamos fincar os nossos pés na palavra de Deus. Nós não podemos ir por aquilo que o mundo fala, ensina e pensa. Nós precisamos acolher a palavra de Deus, como sendo de Deus de fato que é. E sermos modelados por ela e não por aquilo que o mundo fala. Porque ainda hoje, o mundo tenta te seduzir. O mundo tenta colocar na sua cabeça, na sua mente, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas ideologias. E o que Deus, Ele quer que nós façamos? Cedamos às suas pressões, essas pressões mundanas, de forma alguma. Que sejamos a cada dia santificados pela palavra do Senhor, como os apóstolos foram. Esse é o nosso desafio, queridos. Nós devemos buscar diariamente a palavra de Deus que nos santifica. Tudo aqui gira em torno da palavra. Nós devemos permanecer unidos como o povo de Deus. Unidos na fé santíssima, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, com a mesma disposição. Nós precisamos cumprir a missão que Cristo nos confiou. E fazer tudo isso certos de que nós somos sustentados por aquele que ainda vive, como diz o escritor de Hebreus, para interceder por nós. Jesus orou pelos seus discípulos, mas a Bíblia diz que ele ainda ora por nós. Eu queria encerrar lendo 2 versículos com os irmãos. Não quero cansá-los, não. Veja Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, 34, um versículo muito conhecido. Ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, que grande alegria sabermos que Jesus, à destra de Deus, intercede pelo seu povo, pela sua igreja, por mim e por você. Hebreus 7, 25. E eu encerro com esse texto. Ele diz: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos, é isso que Jesus faz, como sumo sacerdote, como supremo sacerdote. Ele intercede por nós. Louvado seja Deus por isso. Nós não estamos desamparados, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados nesse mundo. Nós pertencemos a Cristo, somos dele. Ele nos ama e ele cuida de nós. Ele guarda-nos por meio da sua palavra. Ele nos sustenta por meio da sua palavra. Que Deus possa nos abençoar. Na semana que vem nós continuaremos olhando para esse texto, porque nós veremos os versos seguintes, agora Jesus orando por nós. João 17, verso 20. Jesus ele começa assim: não peço somente por estes. Quem são estes? Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Felipe e todos que estavam ali com ele.
Mas Jesus diz: eu não peço apenas por estes aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. A missão deles será cumprida. E muitas pessoas crerão em mim por causa da mensagem que eles levarão. Irmãos, nós estamos aqui porque a oração de Jesus pelos seus apóstolos foi ouvida pelo Pai. Eles foram protegidos e eles foram santificados. Eles cumpriram a missão. Eles cumpriram o propósito. E agora Jesus está orando aqui por um povo que ainda viria. Jesus orou por você, sabia? Jesus orou por você. Ele orou por mim, ele orou pelo seu povo. Ele orou ao Pai: Pai, eu oro não por esses aqui apenas, mas eu oro por aqueles que vão crer ainda. Eu oro por aqueles que um dia ouvirão esse evangelho, pela boca desses apóstolos, e por outros, e que crerão em mim. E nós veremos o que Jesus pede ao Pai por aqueles que viriam a crer nele na próxima semana. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe.